Show de bola. A partir de agora, está gravando. Então, vamos lá. É o seguinte, em relação à prova de matemática, a gente poderia até fazer um estudo de, professor, o que mais cai, o que menos cai, ou algo do tipo, né? A gente poderia fazer esse tipo de estudo. Só que, na minha opinião, para a prova de matemática, se vocês analisarem o histórico da prova de matemática, e eu acredito que vocês já tenham feito algumas questões, baixado provas anteriores e fazendo isso, vocês vão notar que, na verdade, esse estudo ele nunca foi tão certo quanto o estudo do Enem. Se você pegar o Enem, você diz assim, no Enem cai mais isso, isso e isso, se tu fizer esse estudo ano após ano, ele vai se repetir, né? Como se fosse uma garantia. Da UFT não tem como eu dar essa garantia de que se ano passado caiu função segundo grau, esse ano vai cair função segundo grau. Até porque é uma quantidade de questão a menos, e é um vestibular com um estilo um pouco diferente. Então, qual é o meu conselho primeiro sobre a UFT? É que a gente esteja de olho na maneira que as questões são cobradas, e não necessariamente nos conteúdos que elas envolvem. Até porque não existe nenhum empecilho de cobrar conteúdo X, conteúdo Y. Então, o foco nosso principal é na maneira. Como que esse conteúdo é cobrado? Como que ele pode ser cobrado, já que a gente já conhece, essa banca já conhece a maneira que ela trabalha, então vai ser mais o como do que o que. Então, basicamente, nós vamos passar por muitos conteúdos, mas sempre pensando como que esse conteúdo pode ser cobrado. Tá bom? Nunca pensando necessariamente, esse aqui certeza vai estar lá. Não. Mas se esse tiver, como que vai ser? E eu estar preparado para isso. Para quando cair aquela questão, dizer assim, já estava preparado, já sabia que ia ser assim. Né? Então, esse vai ser o estudo de matemática, tá bom? É assim que a gente vai fazer. Beleza, eu vou começar aqui a nossa aulinha com uma representaçãozinha. A gente tem alguns conteúdos de preferência, lógico, né? Que aí eu utilizei alguns critérios para selecionar eles. E aí, o nosso primeiro conteúdo que nós vamos estudar hoje é o conteúdo de porcentagem. Então, vamos começar por porcentagem, mas na verdade a gente vai usar sempre uma questão da UFT como referência para puxar essas possibilidades. Tá bom? Aí vai ser assim, porcentagem. Como que pode ser cobrado? E tu vai esperar, se cair questão de porcentagem, daquela maneira ali. Tá bom? E aí eu vou puxar bem aqui, rapidinho, a minha tela para vocês. Certo, eu vou começar a nossa aula com a questão da UFT 2020. Aqui, não. Bonitão. Certo. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela? Não, né? Aí vou faltar apertar bem aqui. Agora vai. Conseguem ver, gente, minha tela? Show. Essa questãozinha é uma questão da UFT, de 2020. Aí eu queria sempre um feedback de vocês, se tá nítido, se não tá nítido, tá bom? Se por acaso, quando eu estiver lá na tela, ela aparecer para vocês aí de uma maneira não tão nítida, vocês me avisam, uma maneira que fica melhor, tá bom? Pra gente estar sempre mostrando aqui. Ó, essa questão aqui é da UFT 2020. A Rafaela, por exemplo, o senhor acha que poderia cair números complexos? Acho que sim, possivelmente. Inclusive, na nossa revisão, nós vamos passar por números complexos também. Tá bom? Só que eu digo assim, não se preocupa. Não se preocupa, porque eu vou te dizer como que pode ser cobrado. Tá bom? Então, não vai se meu Deus do céu, agora eu vou passar 2 semanas dando números complexos. Não pensa assim, não. Assim, existe a possibilidade do conteúdo X ou Y, mas calma. Paulo vai te mostrar como que pode ser. Então, não precisa se desesperar também, não. Tá bom? Acho que foi a Rafaela que perguntou. Beleza. Show de bola. Vamos embora começar com nossa questãozinha aí. Ela diz assim, Nery comprou um terreno para pagar em 5 prestações consecutivas e decrescentes, considerando a primeira prestação no valor de 5 mil e que cada parcela seguinte é 80% do valor da anterior, ou seja, é um cálculo de porcentagem normal, 80% daquele valor. Observe que não está dizendo que é
diminuir 80%, que é 80%, é um cálculo de porcentagem, né? Da anterior, ele quer saber qual o valor da última parcela, né? Então, aí é só fazer assim, ó. Bora lá, começar de boinha, deixa eu ver. Primeiro, a primeira parcela é 50 mil. Então, só pegar o pincel aqui, rapidão. Primeira parcela, 50 mil. Pronto, esse aqui é o valor da primeira parcela. A segunda parcela, ela vale o quê? A segunda parcela, ela vale 80% disso. Então, 80%. Então, é só cálculo de porcentagem. 80% de 50 mil. 80 sobre 100 vezes 50 mil. Cálculo de porcentagem. Beleza? Essa é a segunda parcela. E a terceira parcela? A terceira parcela é o quê? É 80% desse valor, ou seja, 80% de... Aí o resultado que aparece aqui. Tranquilo? Só pegar aqui rapidinho, eu acho que... só aumentar para cá um pouquinho. Pronto. A próxima parcela, professor, a próxima parcela, que seria a quarta parcela, ela é o quê? 80% aí desse valor. E a outra, 80%. Observe que é uma questão que eu poderia fazer, alguma coisa exponencial, fazer uma regra de potenciação, mas a gente não precisa ficar tão desesperado, né? Eu posso começar simplificando esse zero aqui, né? Tudo são multiplicações. E aí, por último, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Pode, professor? Pode. Tu só pode simplificar assim, porque aqui são sucessivas multiplicações. Se fossem divisões, tu não poderia, né? Só observar se está nítido para vocês o que eu estou fazendo. Tá, porque eu estou vendo as duas telas aqui, a minha e de vocês. Mas se tiver ruim, vocês avisem. Qualquer coisa interrompe com a voz. Então, agora, basicamente, nós vamos fazer uma continha. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 5. Não é isso? Então, vamos lá. Vou colocar para cá. 8 vezes 8 é 64. 64 vezes... Aqui vai dar a mesma coisa de 2 elevado a 12, né? Vai dar a mesma coisa de 2 elevado a 12. Ah, professor, como é que você enxergou isso? O 8 não é 2 elevado a 3? E ele está se repetindo 4 vezes, ó. Então, aqui eu poderia ter escrito assim, ó. Essa é uma outra maneira de representar, mas não tem nadinha. Eu só fazer a conta. Né? Isso aqui dá 2 elevado a 12. 2 elevado a 12, 2 elevado a 10 é 1024, né? 2 elevado a 11 é 2048. Então, dá 4.096. Esse resultado vai ser multiplicado por 5. Não é isso? Agora, pensa comigo aqui rapidão. Ó. 5 vezes 6 é 30, né? É 30, então termina com um zero. Não é isso? Termina com um zero. Então, dos nossos números aqui, observe que eu não estou com casa de centavos, então eu vou olhar o número, como não tem centavos a ser calculado, eu vou olhar o número só daqui para frente. O último dígito é zero, não é isso? Aí 5 vezes 6 é 30, vai 3. 5 vezes 9, 45, com 3, 48. Aí vai um 4. Nota que o segundo é 8. Então, só pode ser essa letra bem aqui, ó. Né? Então, eu vou lá e gabarito letra B. Pelo final do dígito. Não preciso terminar a conta também, né? Não preciso finalizar a conta. Beleza. Professor, porcentagem. Fora essa estratégia de alternativa, né? Terminar a conta, vocês vão verificar a mesma coisa, tá, gente? Professor, fora essa questão de cálculo de porcentagem. Como que a UFT ela pode cobrar para a gente porcentagem? Bora pensar aí. Porcentagem. Rapidão, nós. Porcentagem. Professor, o que eu sei de porcentagem? A gente sabe muita coisa, né? Porcentagem é um assunto bacana para nós. Então, bora escrever aqui porcentagem. E aí é como vocês vão ver as questões da lista, para vocês exercitarem. Porcentagem na UFT. Né? Porcentagem na UFT. Vamos lá. Uma questão pode pedir para vocês simplesmente calcular a porcentagem de um certo valor. Cálculo de porcentagem. Olha aí, quanto é tantos por cento de X?
Aí, lembra de transformar numa fração, ou na regra em 3. Por exemplo, 80% de 50 mil. Nós temos só isso aqui, ó, 80% vezes 50 mil. Né? Aí o outro, 80% do resultado. 80% do resultado. Ou seja, esse D, do, da, vira o quê? Vezes. E aí a porcentagem eu posso representar como uma fração. 80 sobre 100. Se fosse 25%, 25 sobre 100. Se fosse 30%, 35 sobre 30 sobre 100. E assim vai. Porcentagem que for sobre 100 vezes é o resultado. Outra possibilidade que vocês veem de questão são questões que falam sobre aumentos ou até mesmo descontos percentuais. Né? Tipo, um produto era tanto, descontou tantos por cento. Qual o novo valor dele? Ou até mesmo um produto XY aumentou tanto, depois diminuiu tanto, qual o novo valor? Então, isso tudo são questões que a gente pode esperar ali de porcentagem também, né? Um aumento e um desconto. Aqui eu vou te dar uma dica que é sempre trabalhar com a ideia de fator de atualização. Ela facilita a tua vida, nem sempre é extremamente necessário, né? Mas é bacana. Então, fator de atualização é alguma coisa que tem que saber, tem que ter um domíniozinho aqui. Bora ver aqui rapidão um exemplo de questão de aumento percentual. Aumento percentual, bora ver se aparece para vocês na tela aí. Aí vocês vão me dizer se aparece, se não aparece, se fica nítido, se não fica nítido. Se você está usando Paint, sim, estou usando Paint. Cara, é mesmo que eu estou usando. Em 2020, época da pandemia, ali na parte mais aguda da pandemia, né, quando a gente precisou suspender ali algumas aulas que a gente foi para o remoto, eu passei 2020 todo dando aula de Paint, pelo Paint, né? Foi a maneira que eu encontrei, né? Se inovando aí, né? Fiz um doutorado via fax aí, né? Por correspondência em Paint. Olha aí, vamos lá. Ferramenta poderosa. Ela diz assim, ó. Entre 10, dá pra ler nitidamente, não dá, gente? Ou fica embaçada, a imagem está embaçada? Me diz aí. Dá pra ler, não dá? Dá sim, beleza. Entre 10 de fevereiro e 10 de novembro, o preço do quilograma de mercadorias num determinado sacolão sofreu um aumento de 275%. Se o preço do quilograma dia 10 de novembro, ou seja, ao final desse aumento, ele era R$ 67,50, qual era o preço em 10 de fevereiro? Ah, professor, é só o descontar. Não, não é assim, tá bom? Não faça assim, não. Ó, bora pensar. O valor era um certo X. Só vou pegar o pincel de novo. Esse valor era um certo X. Esse valor X, ele aumentou 275%. E depois disso, ele passou a ser 67,50. Então, foi isso que aconteceu. Agora, o que acontece? Um produto, ele aumenta 275%. Eu posso transformar qualquer questão de aumento ou desconto percentual em uma questão de multiplicação. Eu não preciso fazer R3, não preciso fazer nada disso. Se eu quero aumentar um certo valor ou descontar um certo valor percentual ali, eu posso transformar numa multiplicação. Essa multiplicação eu chamo ela de fator de correção. Fator de correção. Então vamos lá, ó. Fator de correção. Esse fator, como é que eu calculo? 100 mais a porcentagem sobre 100. Se for desconto, esse mais eu troco por um menos. Vai ser isso que vai acontecer. Então, bora pensar aqui, quanto é que é o fator dessa continha, dessa questão aqui? Ó, o fator vai ser assim. 100 mais 275 sobre 100. Isso aqui, dá mais, dá menos que 370, perdão. Só apagar aqui. 375 sobre 100. Isso aqui é 3,75. Ou seja, aumentar essa porcentagem é a mesma coisa de multiplicar por esse valor aqui.
Então, ó, só resumindo. Antes, eu tinha um certo valor X. Esse valor X foi multiplicado por 3,75. E aí eu cheguei no valor 77,5, que é o valor depois do aumento. Ah, então qual era o valor antes? Esse X. Aí virou uma equaçãozinha do primeiro grau. Eu só pego 67,5 e divido por 3,75, né? Então, minha questãozinha ela vai ficar dependendo dessa continha, né? Belezinha? Então, eu faço essa conta. Ah, professor, eu poderia ir nas alternativas, verificar quanto é que dá essa divisão, alguma coisa do tipo. Eu poderia ter feito isso? Tipo assim, se fosse 19 multiplicado por 3 e ficar testando, dá, mas observe que tu não tem muito tempo para estar fazendo isso, né? Só fazendo a continha aqui de divisão, dá o quê? 17 alguma coisa, né? R$ 18, né? R$ 18. Eu fiz aqui, né? Para não perder muito tempo. R$ 18. Então, esse aqui é o valor. O valor da mercadoria, antes de tudo, era R$ 18. Conseguiram entender como foi que eu fiz? Professor, como foi? Todo mundo entendeu assim, professor? Eu entendi que um aumento percentual, ele pode ser transformado numa multiplicação. Eu entendi como achar por que multiplicar, que é um tal de fator de correção. Se for aumento, é só pegar 100, somar com a porcentagem e dividir por 100. Aí eu acho esse fator, que é 3,75. E eu sei para que serve o fator, não sei. Esse fator serve para quê? Esse fator serve para eu multiplicar o valor inicial e achar o valor final. Questão me deu o valor final, então eu jogo na equação, chamo de x o valor inicial. Chamei de x, achei esse x, R$ 18, marquei letra B, gabaritei e vou tirar a minha fotinha lá. Aprovado, MED, UFT, pode pá, né? Pronto. Deu para entender, gente? Tranquilão? Alguém ficou com alguma dúvida? Bora ver aqui no chat. Vou abrir o chat aqui para ver quem está com alguma dúvida. Meu povo, minha pova. Pessoal do Maranhão, tudo tranquilo? Todo mundo entendeu a ideia? Alguém está com alguma dúvida? Tranquilo? Eu estou falando devagar demais, gente, para o ritmo que vocês esperam, ou está rápido demais, ou está devagar demais, ou está tranquilo? Me digam aí. Acelera mais um pouco, pode ser assim, esse ritmo mesmo. Vocês vão me dizendo, gente, vão dizendo assim, professor, vamos modelando aí. Só aumentar um pouquinho isso aqui. Tá certo, pronto. Beleza, então aqui é uma questão de aumento. Se fosse desconto, eu trocava esse mais por esse menos, né? E aí é interessante que a gente aproveite esse momento aqui para associar fatores de atualização com aumentos percentuais. Tá bom? Bora aproveitar isso aqui para poder fazer isso? Ó, fator de atualização. Vamos lá. Se eu pegar um fator de 1,3, vocês conseguem me dizer qual aumento percentual corresponde? Tentando fazer a engenharia reversa dessa conta aqui, ó. É só copiar ela aqui para ficar bonito. Na engenharia reversa dessa continha, né? Por quanto que vale esse I aí, se o fator é 1,3? Me ajudem aí. 30, perfeito. A Marina respondeu rápido, 30. Então, quer dizer que um fator de 1,3 nada mais é do que um aumento de 30%. E um fator de 1,47. Isso aqui nada mais é do que o quê? Um aumento de 47%. Né? A nossa resposta tem que ser mais ou menos imediata, né? Quando a gente observar isso aí. Tá bom? Professor, e se o fator for menor do que 1? Se o fator for menor que 1, significa que foi um desconto. Por exemplo, um fator de 0,7. Quer dizer que foi um desconto de 30%. Tá bom? 30%. Tu vai fazer só essa engenharia reversa. Vai passar o 100 multiplicando e depois o 100 aqui em cima subtraindo, né? Ou tu pode usar o real como referente, né? Tipo 70%, 70 centavos.
Falta 30 centavos para completar o real. 1,3 é 1,30, passou 30 centavos do real. Então, aumento de 30%. E assim vai. Tá bom? Eu posso usar essa ideia. Então, ó, bora supor que eu tenha uma mercadoria que o valor dela era R$30. Qual o valor dela após 2 aumentos sucessivos, um de 20% e depois mais um aumento de 30%? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 30, como ele aumentou 20%, eu multiplico por 1,2, como ele aumentou 30%, eu multiplico por 1,3. Esse resultado aqui é o resultado da minha conta, tá bom? Aí eu vou ter, ó, 12 vezes 3, 36, aí eu tenho 36 vezes 1,3, né? Que vai dar 36 inteiros, mais, aí 3 vezes 90, 90 mais 18 é 108, então 10,8. Então dá 46,8. Esse é o valor, 46,8. R$46,80. Ou seja, eu peguei 2 aumentos percentuais, ao invés de estar fazendo uma proporção, eu transformei em 2 multiplicações. Tá bom? E aí, estratégia de multiplicação, a gente vai treinando, né? A gente vai fazendo as multiplicaçõezinhas. Eu não sei se eu errei alguma continha, se eu tiver errado alguma coisa, vocês falem, que eu não fiz no celular aqui, não. Eu fiz na cabeça. Aí vocês me dizem se eu errei, se eu acertei. Tá bom? Então, deu para entender a ideia de aumento percentual, não deu? Show de bola. Deixa eu só pegar aqui, rapidinho. Quero a interação de vocês, gente. Eu quero a interação de vocês. Professor, entendi. Professor, não entendi. Professor, bora fazer valer a pena. Nós estamos aqui num sábado, né, estudando, porque nós temos um sonho, nós temos um objetivo. Eu tenho o objetivo de ver vocês aprovarem e vocês têm o objetivo de ser aprovado, né? Então, bora fazer assim. Vocês estão aqui, bora fazer valer a pena esse momento aqui e agora, tá bom? Então, manifesta as dúvidas. Se tiver, não deixe essa dúvida aí, não, tá? Comecei por um assunto bem light para a gente poder focar 100%. Só ver outra questão aqui rapidão. Outra maneira que uma questão ela pode aparecer é uma relação entre matemática financeira, só pegar aqui nosso pentezinho, matemática financeira, vou pegar esse aqui de novo, eu já não estava falando de porcentagem UFT, tu pode ver algumas questões que associam matemática financeira e o quê? E porcentagem. Isso é comum também, a gente trabalhar com isso aqui, ó. Matemática financeira e porcentagem. Daí tu vai ver algumas questões falar de lucro, daí tu vai ver algumas questões falar de poder de compra, tu vai ver algumas questões falar de juros, né, e tu vai ver juros simples, juros compostos, e assim sucessivamente, né? Show de bola. Então, bora fazer aqui algumas questões. Bora falar um pouco de lucro aqui. Lucro. Vou pegar aqui uma questão 6. Tá aparecendo para vocês aí. Essa questão aí. Diz o que para nós? João vendeu 2 rádios por preços iguais. Um deles foi vendido com lucro de 20% e o outro com um prejuízo de 20%. Sobre o preço de custo total em relação ao capital investido, João, sobretudo, João lucrou ou perdeu? E aí, agora? Como é que eu posso fazer? Nesse tipo de questão, eu posso calcular o preço de venda de uma certa maneira. Lucro, vou só colocar aqui o pente, isso. Lucro, eu sei que lucro nada mais é do que venda menos custo. Isso aqui é lucro. Isso aqui é o conceito de lucro, né? Quando o lucro dá positivo, é lucro. Quando o lucro dá negativo, prejuízo, né? Show de bola. Às vezes, uma questão, ela fala,
a relação do preço de venda com a porcentagem de lucro. Se uma questão falar isso, só vai pensar assim, ó, venda é sempre um fator de atualização vezes o custo. Tipo, se ele lucrou 20%, então isso aqui é 1,2 vezes o custo. Se ele lucrou 30%, vai ser 1,3 vezes o custo. Tá bom? Então, essa aqui é a relação que existe entre aumento percentual e a parte de lucro. Ó. Esse fator de atualização é o fator que se refere à porcentagem de lucro, né? Ao markup dele aí. Beleza? Refere à porcentagem de lucro. Então, bora pensar, ó. Ele foi lá, comprou um produto, e nesse primeiro produto, bora dizer assim, que ele comprou por X e vendeu por Y. A venda dele é 1,2x, porque ele aumentou 20%. Eu vou botar aqui 1,2x. O outro eu vou dizer que comprou por um certo valor M. Prejuízo de 20%. Então, diminuiu 20%. Então, o fator aqui é 0,8. Né? 100 menos 20 por 100. 0,8. Aí eu vou dizer que ele vendeu por um certo N. Então, ele aumentou 20% em relação a um, 80% em relação ao outro. Esse tipo de questão, sempre que ele falar que ele vendeu por preços iguais, olha, ele não comprou por preços iguais, ele vendeu por preços iguais. Tem um macetezinho para ela. Tem um macete para fazer ela rápido. Vamos só pegar meu cursor aqui. Show de bola. Qual é o macete para fazer ela rápido? Basta tu pegar esse 1,2 e multiplicar por esse 0,8. Tu pode fazer. Se ele vendeu por preços iguais, tendo prejuízo em um produto, lucro em outro, todo mundo é preço igual, só multiplica os fatores de atualização. Não vai ter erro. Tá bom? Beleza. Então, aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, bora lá no primeiro. O primeiro lucrou 20%. Então, o fator é 1,2. O segundo, 0,8, que ele perdeu 20%. Então, isso dá o quê? 0,96. Perdeu 4%, né? É um prejuízo de 4%. Letra C de sorte. Tá bom? Deu para entender como é rápido? Vai fazer assim. Porque o comando está nesse tá de verde aí, ó. Vendeu pelo preço iguais. O Paulinho, independente por quanto ele comprou. O Paulinho comprou 2 relógios. Né? Aí o Paulinho vendeu um, assumindo um prejuízo de 30%. E o outro, ele vendeu pelo mesmo preço, só que tendo um lucro de 50%. Né? Tendo um lucro de 50%. Nesse caso, eu só vou multiplicar o fator de atualização do prejuízo vezes o fator de atualização do lucro e achar o fator de atualização resultante e interpretar esse fator de atualização como uma porcentagem, né? Tipo, 96 centavos, falta 4 centavos para completar o real. Então, como falta, é uma perda, não é um ganho, né? Beleza? A Marina pergunta assim, professor, e se fosse comprou no lugar do vendeu? Se fosse comprou, aí a ideia já seria algébrica. Tu ia resolver ela algebricamente. Tá bom? Aí a questão é de perguntar se o lucro é em cima da venda, se é em cima do custo. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou só fazer a montagem algébrica dessa mesma questão, tá bom? A álgebra dessa mesma questão. A ideia algébrica dela aqui, ó. A ideia algébrica dela. Deixa eu colocar aqui de... Que cor? Já usei tanta cor aqui. Ah, eu tá com lápis de cabeça para baixo, não ia pegar nunca. Tô me acostumando ainda, gente. Tá feio ainda, tal. Faz tempo que eu dou aula online, né? Aqui, ó. Venda. E aqui também é venda. Pensa comigo aqui, ó. Se ele vendeu pelos mesmos preços, então tu concorda comigo que esse Y e esse M são iguais? Concorda? Concorda. Então, para fazer a álgebra disso aí, é só saber o que é igual. Se é a venda, se é a compra. Uma questão diz que é venda, então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A questão falou que é venda. Esse macete que eu estou falando, ele só serve para venda. E é por isso que não resolver ele algebricamente, para ele não ficar refém de nada, né? Ó. Venda.
Então, bora igualar aí, ó. Vou igualar. Pincel. 1,2x é a mesma coisa de 0,8m. Logo, eu posso até dizer assim, que esse m nada mais é do que 1,2x dividido para 0,8. Vou deixar isso aqui assim. Isso aqui é o valor m. Esse m é o preço de compra do primeiro. Né? Então, bora lá. Compra. Compra nada mais é do que x mais m. É o tanto que ele comprou o primeiro, mais o tanto que ele comprou o segundo. Bora lá. O tanto que ele comprou o primeiro, x. O tanto que ele comprou o segundo, m. Esse m nada mais é do que 1,2x dividido para 0,8. Né? Isso aqui é a compra dele. Bora só organizar isso aí para ficar bonito. 0,8 vezes x. Sempre tu já somando aqui, ó, um número mais uma fração. Tu pode multiplicar e somar aqui, né? Ó, tipo, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, fica 5 terços. Né? Então, tu pode fazer isso aqui. Aí, ó, só aumentar o tamanho dessa borracha aqui, que ela tá feia. Pequeno de... Aí, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho x somado com 1,2x sobre 0,8. Multiplica, soma. Isso aqui vai dar o quê? 0,8 mais 1,2 vai dar o próprio x dividido para 0,8. Porque quando eu pegar 0,8x, somar com... Não, 2x, né? Perdão. 2x. Vai dar o 2, né? Que é somando. 2x dividido para 0,8. Essa daqui é, é o tanto que ele comprou. O tanto que ele comprou. Uma maneira de encontrar o fator de atualização é eu vindo bem aqui, ó, nessa continha, e passando o custo dividindo. Então, a venda dele é Y mais N. Y mais N, venda. Venda, Y mais N. Ou seja, como os dois são iguais, eu vou colocar só assim, ó, 2Y. Em outras palavras, a venda é 2 vezes e o Y é 1,2x. 2,4x. Agora, como é que eu acho o fator de atualização? É só pegar esse carinha e dividir por esse carinha. Agora, olha como fica massa isso aqui, ó. Fator de atualização. Aí vai assim, massa não sei para onde, eu estou vendo letra aí, eu não acho nada massa isso aí. Mas a beleza está nisso, gente. A beleza está nisso. Em só ver letras e conseguir solucionar um problema. A matemática é uma mágica por causa disso. Lembra que fator de atualização é venda sobre compra? Beleza, então o fator de atualização é venda sobre compra. Então o fator de atualização é 2,4x dividido para 2x sobre 0,8. Gente, olha que bacana. Esse fator de atualização, eu vou pegar 0,8 e passar para assim, multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. 0,8 sobre 2x. E aí, ó, sem muito segredo, ó, 2,4 para 2 é quanto? 1,2, ou seja, é a mesma coisa de pegar 1,2 e multiplicar por 0,8, que é exatamente o que a gente fez desde o início. Né? Desde o início. Então, a álgebra consiste nisso. Se fosse compra, o que tu isolar era o compra. E aí, sendo assim, tu ia, como é que eu posso dizer, resolver a mesma álgebra, só que com outra manipulação de letras, né? Só ia mudar isso. A Rafaela pergunta assim, professor, peraí, por que a venda é igual a 2y? Porque a venda é o y e o n, né? Um produto vai vender por y e outro por n. Mas a questão disso são iguais esse valor. Se são iguais, então o n é a mesma coisa do y. Então, é a mesma coisa que está somando, a mesma coisa. Entendeu? Acho que ficou. Eu falei muitas vezes a mesma coisa, né? Porque o n é o mesmo y. Então, quando eu somar, dá 2y. Y e n são iguais. Perfeito, Rafael. Entendeu? Então, tudo partiu do ponto que os dois são iguais.
Que é tanta volta. Realmente, esse tipo de problema, se tu não for com paciência para ele, tu acaba errando, né? Tu acaba errando. Então, se é uma questão de falar de lucro, ela pode falar de lucro, porcentagem de lucro sobre preço de venda, porcentagem de lucro sobre preço de custo, porcentagem. E eu posso trabalhar isso simplesmente como uma questão de porcentagem. A questão é eu ter a paciência de trabalhar ela como porcentagem. Tá bom? Ah, você não tem paciência, não? Tem, pô. Tu tem paciência sim. Ah, não, professor, então não. Tem. Tu não quer vestir um jalecozinho depois? Com o teu nome aqui, ó. Com o teu nome assim, ó. Né, Rafaela? Assim, ó. Rafaela Reis. O FT, né, Rafael? E o símbolozinho de medicina, assim? A gente quer. Se a gente quer, então, a paciência a gente cria. Né? A paciência a gente cria. A Lara Zona. É, professor Lara. O nome Zona. Lara Gabriele. Brasão aqui, ó. Da UFT Zona. Do Tocantins, né? Do Tocantins. Então, a paciência a gente cria. Se a gente não tem, a gente cria. Mas só o fato de tu entender como pode ser cobrado, isso já facilita. Eu vou colocar questões dessas aqui para vocês praticarem também, tá bom? Então, possibilidade, porcentagem, uma porcentagem envolvendo porcentagem de lucro, um aumento percentual, beleza. Só que aí tem outras questões que são um pouco mais complexas complexa para a galera lá, né? Para nós não é tão complexa, não. Nós conseguimos mandar bem nesse tipo de questão. Vou colocar para vocês aqui rapidão, ó. Olha aqui, ó. São questões que falam sobre poder aquisitivo. E, como eu disse para vocês, assim, na verdade, eu não disse para vocês ainda, né? A questão de atualizar, eu falei na live, né? Na live eu falei, não sei se vocês chegaram a assistir a nossa live, a da UFT. Inclusive, me disse que estava disponível, eu vou apagar ela hoje, porque eu pensei que já tinha apagado. Mas, enfim, eu prometi apagar, né? Aí, prometo apagar, tem que apagar. Mas, assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Vestibulares, eles estão tendendo a cobrar situações reais. Se estão tendendo a cobrar situações reais, e não só reais, reais e atuais, não se espantem vocês ouvirem o termo poder aquisitivo a partir de agora aí nas questões, porque são temas atuais, né? E quem elabora os vestibulares aí está por dentro dessas atualidades, né? E o termo poder aquisitivo está aparecendo cada dia mais aí nos vestibulares por conta disso. Está no nosso dia a dia, né? Olha, vou botar mais exemplo aqui do que seria esse tipo de questão. Se o salário subiu 56% e o preço do produto subiram 30%, de quanto aumentou o seu poder de compra? De quanto aumentou o seu poder de compra? Entendeu? Uma relação entre aumento dos produtos, aumento do preço dos produtos que tu vai comprar e um aumento do teu salário. E eu quero saber o ganho de poder de compra. Sempre tu ganha poder de compra toda vez que o teu salário for maior, ou o reajuste no teu salário for maior do que o reajuste dos produtos, da inflação, né? Pode ouvir o termo inflação. Agora, quando o teu reajuste ele é menor do que a inflação, tu perdeu o poder aquisitivo, né? E aí, por isso que a gente vai ter esse tema bem atual aqui no nosso dia a dia, né? Bora colocar aí, ó. Se o salário subiu 56%, os preços subiram 30%, quando foi que aumentou o poder aquisitivo? Aí vocês vão usar essa formulazinha bem aqui, gente, ó. Só um detalhe. Essa fórmula aqui que eu pensei, vocês não vão ver ela em lugar nenhum. Por que você não vê em lugar nenhum? Porque, na verdade, a fórmula que tem a respeito de poder aquisitivo é uma fórmula um pouco grande para poder trabalhar em cima disso. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei um artigo sobre poder aquisitivo e eu leio muito sobre matemática financeira. Na verdade, eu tenho uma pós-graduação em estatística e em matemática financeira também. Então, eu amo esse conteúdo de matemática financeira. Só não tenho dinheiro. Né? Bem que eu poderia ter dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu acho que... Enfim, eu vou jogar a Mega Sena hoje, vai que 300 milhões está acumulado. Aí eu vou falar com propriedade, né? É o seguinte, ó. A gente pega esses artigos que falam sobre matemática financeira, a gente vai ter uma álgebra um pouco estranha ali, né? E aí o que foi que eu fiz? Eu cancelei alguns termos que não são levados em consideração dentro do vestibular e resumi, traduzi alguns termos lá para isso aqui. Então não foi nada mirabolante, mas vocês não vão ver essa fórmula, até porque ela não existe. Tá bom? Foi eu quem
pensei a partir das fórmulas que existem e trouxe para termos que eu falo na minha aula. Ó, por exemplo, eu falo muito de poder aquisitivo de fator de atualização na minha aula. E aí, como é que eu faço a atualização do poder aquisitivo? Eu pego a atualização do meu salário, pego o fator de atualização do meu salário, esse salário não tem acento em cima do A lá, não. Ah, Maria. Do meu salário, e o fator de atualização que aconteceu no mercado. Aqui em cima pode ser um rendimento de uma poupança, o meu salário, um coisa do tipo. Embaixo pode ser uma inflação ou uma deflação, se for um desconto, né? Pode acontecer também. Por exemplo, o que aconteceu na gasolina esses dias, né? Uma deflação, né? Diminuir os preços. Mas antes também veio uma inflação muito alta, né? E aí tu pode pensar dos dois pontos de vista. Então, antes tu perdeu o poder aquisitivo e agora tu notou um ganho no poder aquisitivo por causa dessa deflação. E aí, ó, como é que tu vai fazer? Por exemplo, meu salário aumentou 56%, então o fator de atualização ele é de quê? De 1,56. O preço dos produtos aumentou 30%, é 1,3. Então, basicamente, tu vai pegar 1,56 e vai dividir por 1,3. Pronto. O resultado dessa divisão aqui que tu vai colocar. Se eu não me engano, dá 20, né? É 1,2. Que eu já fiz aquelas questões que falam assim a respeito de um produto aumentou 50%, aumentou 30%, depois aumentou 20%. Qual aumenta o restante? Geralmente é 56%, né? Então, 1,2 vezes 1,3 dá 1,56. Então, como o fator de 1,2 aumentou 20%, letra A, de amor. Viu como é de boa esse assunto? Agora, intuitivamente, o que a gente faz? Intuitivamente, a gente pega 56 menos 30, 26, marca a letra E e erra. Letra E de erra. Não pode. Não pode, não. Tá bom? Deu para entender? Se é uma questão de falar de um investimento numa poupança, bora pensar em investimento na poupança. Eu fui lá, coloquei meu dinheiro na poupança, e a poupança me rendeu, ali ao longo de um período, não sei quantos anos, me rendeu 25%. E esse 25%, eu botei um dinheiro, bora pensar de novo, vou reformular. Eu penso em comprar um certo carro. E aí eu coloco um dinheiro na poupança e espero ele render até ter o dinheiro suficiente para comprar o carro. E eu faço ali e coloco um valor X durante um tempo ali qualquer. E aí a poupança, ela aumentou o meu dinheiro 25% ao longo desses anos. Então, o fator de atualização da poupança é 1,25. Só que o preço do carro que eu queria comprar, ele aumentou 30%. Ou seja, não vai dar para eu comprar o carro. Né? Na verdade, vai piorar, né? A situação. Na verdade, eu fui perder o poder aquisitivo em relação ao carro. Ah, professor, aí para dizer quanto que eu perdi de poder aquisitivo, eu faço o quê? Eu subtraio 30 de 25? Não, não é assim. Tu divide 1,25 por 1,3. Tá bom? Teu fator de atualização sobre o fator de atualização do mercado. Tranquilo, gente? Aí tu pode ver o termo também ganho real, poder aquisitivo, poder de compra. Esse tipo de questão também pode estar presente aí nos vestibulares, principalmente falando de UFT, que a gente está falando sobre UFT, né? Bora ver se vocês estão ligados mesmo, se vocês não estão ligados. Eu quero que vocês me digam, pode usar a calculadora aí em casa, só não pode pesquisar a questão na internet. Que vocês me digam a resposta dessa questão aí. Em um período, o preço dos produtos subiu 82% e o salário da categoria só aumentou 30%. Aí, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é o seguinte, antes de vocês começarem a elaborar a resposta aí, tá, gente? Espera aí. Eles querem que o salário recupere, deixa eu colocar aqui, recupere, poder de compra. Primeira coisa que eu vou perguntar é quanto diminuiu o poder de compra? Quero que vocês façam esse cálculo para mim. Quanto diminuiu o poder de compra? Para a gente começar a fazer essa conta. Só perguntar em vez. Quanto diminuiu o poder de compra?
Se vocês estão ligados, se vocês não estão ligados. Pode pegar a calculadora. A Marina disse que é 29%. Mais ou menos 30%. Entendi. Tá 29 alguma coisa, né? Entendi. Já estou chegando no resultado parecido. Alguém mais? A Marina e a Gabriela? Começar a chamar o nome de vocês. Quer me dizer como foi feito, Marina? Ou Rafaela? Abre o microfone aí e fala aí, Rafaela. Como foi que vocês fizeram? Vocês podem abrir o microfone? Só para eu pegar o raciocínio? Eita, com vergonha, né? Bom, aí ela botou a continha aqui, né? Botou a conta no chat. Pronto. Perfeito. Ela pegou 1,3 e dividiu por 1,82, que é o salário dela e o mercado, né? Que é o do mercado. Perfeito. Tá bom, tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Certo. Daí, ó, então, vamos lá. Então, ela achou o 0,7. 0,7 significa diminuir os 30%, né? Então, bora botar aqui, ó. 1,3 dividido para 1,82 e ela encontrou 0,7. Então, isso aqui é uma diminuição de 30%. Deixa eu guardar. Ah, professor, então, para resolver o aumento de 30%. Não, não pensa assim. Não pensa assim. Ah, um produto aumentou, diminuiu 30%. Para voltar para o valor original, eu faço? Não responda, aumenta 30%. Não faça isso. É pecado, tá bom? Pecado e pecado grande. Então, como é que a gente faz, professor? Tu tem que pensar o seguinte. Eu já ia pecar. Já ia pecar. Não, né? Ainda bem que não tem alternativa 30%, né? Ainda bem que não tem alternativa 30%, para a gente não correr o risco. Ó, então, como é que a gente pensar? Vai existir um reajuste, que eu não sei quanto é que eu vou chamar de F, que vai fazer o preço voltar para o original. Gente, não usar um termo chamado de fator acumulado. O que é fator acumulado? Pega todos os fatores de reajuste e vai multiplicando. Tipo, aumentou tantos por cento, diminuiu tantos por cento, vai multiplicando. E tu vai ter o fator total no final de tudo. Se é voltar para o poder aquisitivo anterior, então no final tem que dar 1. Porque multiplicar por 1 significa não fazer nada. Entendeu? Então, bora lá. O produto diminuiu 30%, então é 0,7 o primeiro fator. O produto não, o poder aquisitivo, né? 0,7. O segundo fator de transação, eu não sei quando é que é, mas isso aqui tem que dar 1 no final, porque é para voltar para o original. Então, o fator, no segundo aí, é 1 dividido para 0,7, que é a mesma coisa de inverter isso aqui, né? 1,82 para 1,3, e aí é só finalizar a conta, né? Para não errar. Se eu não me engano, é alguma coisa que tem que terminar em 2. Né? Alguma coisa que tem que terminar em 2. Não, em 4. Alguma coisa tem que terminar em 4, né? No 6 está certo. Bora pegar aí? Estou fazendo aqui, viu, gente? 1,4. Aí, ó. Viu como é rápido? Deixa eu ver se já tinha feito, né? 1,4. Então é mais ou menos 40%, né? Letra A. Letra A, de amor. Tinha feito, você da manhã tinha feito. Letra A. Tá bom? Mas se tu pegou a ideia, ó, só uma maneira de tu pensar aqui de uma maneira rápida, ó. De uma maneira rápida. Presta atenção. Estratégia, tá, gente? É estratégia para não precisar estar fazendo muita continha. Estratégia. Tu notou que ele queria que voltasse para o original. Então, voltar para o original é uma multiplicação que dê 1. Uma multiplicação que dê 1 é a mesma coisa de inverter. Então, tu já notou, no meio da questão, começou a ler a questão, tu foi notando que tu tinha que, no final, inverter. 1 sobre a multiplicação tinha que dar 1. Então, tu poderia ter feito uma conta só, que era 1,82 dividido para 1,3, que já te dava teu fator anterior, lá no final de tudo, né? Sem precisar mexer em nada. Então, ao invés de dividir 1,3 por 1,82, se eu dividir 1,82 por 1,3, eu tenho o inverso.
uma multiplicação do número pelo seu inverso dá 1, que é o que ele quer que dê 1. Então, ó, eu ia pegar 1,82 e dividir para 1,3. Agora é o seguinte, ó, aqui tem que ser um certo número. Esse número só pode ter uma casa decimal, porque aqui tem duas no resultado da multiplicação, né? Uma desse e uma desse. E ao mesmo tempo tem que terminar em 4. Então é alguma coisa, vírgula 4. Por que tem que terminar em 4? Porque 4 vezes 3 dá 12, termina em 2. Né? Então, 40%. 1,4, só tem 40% aí mesmo. Entendeu? Mas é a estratégia. A conta não é tão complicada de fazer para a gente ficar dependente disso, né? Mas é só para acelerar. Conseguimos entender a respeito disso, de poder aquisitivo? Se a UFT cobrar da gente poder aquisitivo, ele já sabe, né? Olha, e engraçado, gente, assim, sua concorrência não sabe. Né? Eu vou até pedir para vocês fazerem um experimento disso. Pega um colega de vocês, só para validar, um colega de vocês, que não seja um aluno do Paulinho ou do Expoente, né? Que no Expoente a gente ensina assim, né? Pega um colega de vocês que não tem esse contato e pensa assim, ei, resolve essa questão bem aqui para mim. E tenta ver como é que eles fazem essa questão, essas duas questões anteriores de poder aquisitivo. Tanto aquela que só para calcular a porcentagem, quanto essa, que tem que ter esse raciocínio de inverter, porque ele quer voltar para o original. E tentem entender como é que é o método que utilizam. Vocês vão ver, caraca, eu aprendi de um jeito bacana. E a tua concorrência ela vai fugir dessa questão, vai fazer da maneira intuitiva, que é só subtrair. A maioria vai fazer assim. E tu, show de bola, passei, tô na frente de um cara de gente. Tudo bem? Certo. A Letícia diz assim, professor, eu não entendi direito. Não tem problema, Letícia, eu volto e explico. Letícia, nós estamos aqui para isso. Olha lá. Eu falei, Letícia, a Bixby aqui, do celular. Ó, essa, só me diz assim, essa primeira tu entendeu? Que é só pegar o fator de alteração de um e dividir pelo do outro, né? Tu entendeu essa primeira, Letícia? Só diz assim, ó, S ou N, sim ou não? Sim, entendeu? Então, já entendeu como é que faz para achar o fator de atualização. A gente achou 0,7. Só que a questão não quer saber quanto que ele perdeu no poder aquisitivo. A questão, ela quer que ele recupere o poder aquisitivo. Ou seja, ele quer assim, ó, ei, eu tenho que mexer. Tu vai chegar no teu patrão. Teu patrão aumentou teu salário 30%. Só que o preço da mercadoria aumentou 82%. Aí tu chega no teu patrão e assim, rapaz, é o seguinte, não tá dando nada não, que eu perdi meu poder, eu perdi 30% do meu poder aquisitivo. Como é que a gente vai fazer para conversar, para ajeitar isso? Aí teu patrão diz assim, teu patrão é o Estado diz assim, ó, não. Aí tu faz greve. Aí tu vai lá, greve. Queremos salário, queremos saúde, educação, queremos fora Bolsonaro, fora Lula, fora... Pronto. Inventou a greve. Terminou a greve. Aí o que acontece? Ó, tu é o presidente do sindicato. Pronto, virei sindicalista. Meu Deus do céu. Pronto, bora lá. Aí o governo vai negociar contigo ali esse aumento. Aí ele fala assim, ó, eu vou aumentar 30% o salário de vocês, tá bom? Aumentar 30%, negociou. Aí tu corre de aceitar ou não. Se ele aumentar o 30%, volta para o valor original? Não. Não volta para o valor original. Tu perdeu 30%. Se eu aumentar 30%, volta para o original? Não. Não volta para o original. Ah, professor, então como é que tem que ser? Tem que ser um aumento maior. Quanto que é esse aumento? Como é que eu faço para saber esse aumento? Vai fazer assim, ó. Tu vai ter que fazer assim, ó. Tu teve um reajuste, que é um certo fator desse reajuste. Tu vai ter outro reajuste, um outro fator. Quando tu multiplicar os dois, isso tem que dar 1. Que aí diz que voltou para o valor original. O primeiro reajuste é 0,7. O segundo, eu não sei quanto é o que eu estou negociando aqui com o Estado, para poder parar a greve. Parar a greve. Aí eu faço essa divisão. Aí eu encontrei aqui 1,42, ou seja, tem que ser um aumento de 42%.
Tem que aumentar 42%. Se não aumentar 42%, eu ainda estou perdendo. Então, eu tenho que procurar um número que eu multiplico para poder virar 1. Tá bom? Se eu quisesse negociar um ganho real de 10%, essa multiplicação tinha que dar 1,1, porque o ganho tinha que dar 1,1. O ganho tinha que dar 10%. Aí a multiplicação dá 1,1. Se eu quisesse negociar um ganho real de 30%, aí essa multiplicação tem que dar 1,3. Aí ficaria 1,3 e assim vai. Tá bom? Dá para entender? Sim ou não? Geral, entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Me digam aí quem tem dúvidas. Ninguém tem nenhuma dúvida, você tem certeza? Absoluta, gente. Ó, mentir é pecado. Pode ser o castigo. Principalmente no sábado. Em outubro. Aí, não, em outubro aí que é pecado mesmo. Tá certinho, né? Pronto. Então tá certinho, vamos lá. Olha aqui, ó. Bora fazer o seguinte agora, Paulinho. Bora fazer o seguinte, bora avançar um pouco mais aqui. Bora avançar um pouco mais. Eu vou falar agora de outra relação também percentual que pode existir com matemática financeira, que é a parte de juros. Né? Professor, o que é juros? Juros eu costumo dizer que é como se fosse um aluguel. Juros é um aluguel. Pensa comigo aqui rapidão. Quando tu aluga um carro, tu usa esse carro durante uns dias e por conta da desvalorização desse carro, tu andou nele, gastou pneu, gastou peça, gastou gasolina, passou o tempo, enfim, ele desvalorizou. Natural, é algo natural essa desvalorização. O que acontece? Tu alugou o carro, tu vai entregar esse carro e vai entregar um valor a mais por conta dessa desvalorização, do risco que a pessoa correu. Enfim, isso nós chamamos de aluguel. A mesma coisa acontece para dinheiro. Bora supor que eu te emprestei R$ 100 em 2002. Em 2002, R$ 100. Aí tu hoje, em 2022, vem me pagar. Aí tu fala para mim assim, Paulinho, tu lembra daquele R$ 100 que tu me emprestou? R$ 100. Tu me emprestou lá em 2002? Eu lembro sim. Eu vim te devolver. Aí tu pega e me dá os R$ 100. Gente, naquela época, R$ 100, eu comprava 20 pacotes de arroz 5 quilos. Hoje eu compro 3, e se der, 3 ou 4. Só para vocês entenderem como... Ah, professor, é culpa? Não, não tem culpa, gente. É algo natural. Assim como um veículo, com o passar do tempo e com a utilização dele, ele desvaloriza, a moeda também desvaloriza. Isso é normal. Tá bom? Não é nenhum processo, é normal, normal. É por isso que todo ano tem reajuste salarial, gente. A gente pensa assim, normal, a gente pensa assim, o preço das coisas está aumentando porque o salário está aumentando. Não, é o contrário. O reajuste salarial é uma garantia por conta da desvalorização da moeda, e isso é natural. A moeda vai desvalorizar com o tempo e o salário ele vai aumentar para poder equiparar isso. Quando o teu salário ele aumenta mais do que a inflação, poder aquisitivo positivo. Quando ele aumenta menos do que a inflação, poder aquisitivo negativo. Tu acaba perdendo esse poder de compra. Quando equipara, que a intenção, né, é essa, equiparar, fica 100%. Então, não é justo essa pessoa que pegou em 2002 R$ 100 comigo me devolver R$ 100. Não é justo. Ela tem que me devolver o quê? Um valor equivalente. E aí, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Com juros. Os juros é esse valor a mais que ela vai me dar por conta desse aluguel, desse dinheiro que eu emprestei para ela. Então, a mesma coisa do carro. Eu alugo um carro e pago um dinheiro para o aluguel do carro. Eu alugo dinheiro, eu pago um aluguel de dinheiro. Tá bom? Então, eu empresto. Ah, professor, então emprestar dinheiro a juros é justo? É, é justo. Tanto que o banco faz isso contigo, né? Direto. Empresta a juros. Ninguém empresta de graça, né?
A ideia de agiota, na verdade, ela aparece quando tu empresta a um juros muito diferente do que é praticado no mercado. Aí isso é ilegal. Né? Mas quando tu empresta, cobrando, nada mais nada que justo. Justo, justo, justo. Tá bom? Certo. Então, bora só avançar um pouco aqui. Então, juros é isso, é esse valor a mais. Então, eu vou ter duas coisas. Eu vou ter os juros, que é o valor que eu pago a mais, e vou ter um tal de montante. Montante é nada mais, nada menos do que os juros adicionado de um certo capital. Ou seja, o capital foi quanto eu peguei. Esses juros é o valor a mais. Quando eu juntar os dois, eu chamo isso de montante. Só um segundo aqui, gente, rapidinho. Tá, fechou o tempo aqui, eu esqueci de ligar a luz. De ligar a luz, né? Beleza, então esse aqui é os juros. Tem duas maneiras de calcular esse montante. Depende do regime de capitalização que foi envolvido. Se é um regime de capitalização simples ou um regime de capitalização composta, né? E aí, ó, é o seguinte, eu vou dividir, então, esses juros aqui em dois grupos. Ó, o primeiro grupo, simples, e olha o segundo grupo, compostos. Primeiro, eu vou fazer assim, eu vou te dizer aqui, em ordem de prioridade, o que tu calcula primeiro em cada um deles. No juros simples, a primeira coisa que tu calcula é os juros, independente do que ele pede. Juros é CIT sobre 100. O que é esse C? É quanto tu pegou emprestado, ou quanto tu emprestou, o valor inicial. Esse I é a taxa, esse T é o tempo. Tá bom? Esse é assim que calcula juros. Depois, uma questão pode pedir para calcular o montante. O montante é pegar esse capital inicial e somar com juros. Esse montante, ele aumenta linearmente ao passar dos períodos. E tu deve lembrar que período e a taxa de juros tem que ser o mesmo, né? Tipo, para os juros ao mês, tem que ser o período em mês. Juro ao dia, o período tem que estar em dias. No juro composto, a primeira coisa que calcula não é os juros, é o montante. O montante, ele vai ser o capital vezes o fator de atualização elevado ao número de meses que se passaram. Tá bom? Isso é o montante. E aí, ó, esse montante aí, ele é a mesma coisa de capital mais juros, né? Então, tu pode fazer assim também, ó. Juros nada mais é do que o montante menos o capital, passando subtraindo. Aqui, o crescimento do montante é um crescimento exponencial. Tá bom? Então, tu tem essas formulazinhas. O que tu calcula primeiro? Na verdade, aqui no composto, a primeira coisa que tu calcula de tudo é o fator de atualização, né? Que sem ele tu não faz nada, né? Fator de atualização. Quer dizer que juros compostos é como se fosse aumentos e descontos sucessivos. Tá bom? Aumentos e descontos sucessivos. Eu vou pegar um tipo de questão aqui de matemática financeira e a gente vai trabalhar ela aqui, ó. Juros. Vou começar com essa primeira aqui. Só diminuir aqui de novo. Era como ficar aqui. Olha essa daqui, gente, ó. Ela diz assim: uma loja tem os dois seguintes planos de venda. À vista, com 30% de desconto, em duas parcelas sem aumento. A primeira no ato da compra. Gente, cuidado com isso aqui, ó. Quando ele fala assim, a primeira no ato da compra, isso muda um bocado de coisa na questão. Vou explicar para vocês. E a segunda, o mês após. Ele quer saber a taxa de juros que foi cobrada. E aí, como é que a gente faz esse tipo de questão? Então, faz assim. Primeiro, tu vai colocar uma linha aqui
explicando como é que é a primeira opção. Na primeira opção, bora supor que esse produto fosse R$100. Na primeira opção, eu vou lá e dou R$70, acabou. Comprei o produto. Na segunda opção, eu hoje dou duas parcelas iguais, então vai ser, ele é 100, né? 50. E daqui um mês eu dou mais 50. Pronto, é aí que começa a questão. Tá vendo esse capitalzinho que aparece bem aqui nos juros? Seja no simples ou no composto? Esse capital aqui é o tanto que tu pegou emprestado, o preço do veículo ou o saldo devedor. Ah, professor, mas quando eu olho aqui, o preço é 100, eu estou devendo 50, então. Não. Apesar de o preço ser 100, esse preço aqui, ele é de fachada. Porque se tu consegue sair hoje da loja com 70, então o preço é 70. Ah, professor, mas tá na tabela lá, ó, tá na tabela, é 100. Não, se tu consegue sair hoje com 70, o preço é 70. Então, o saldo devedor é só R$20, né? É só R$20. Então, o que acontece, ó, esse, esse 20 se transformou em 50, então tu tem um juro de quanto? De 30. O juro é 30, e o saldo devedor é 20. Aí, ó, juros, C e T sobre 100. Ah, professor, mas é composto ou é simples? Se for só um mês, tanto faz. Se não for, a questão vai te dizer. Aí, ó, o juro é 30, o capital, o saldo devedor é 20, a taxa é I, o tempo é um mês, que eu vou botar o 100. Aí, ó, esse 100 passa para lá, vai ficar assim, ó, 2I igual a quanto? Igual a 300. Logo, o I é quanto? 150. Aí eu só vou lá e gabarito letra E de, é de helicóptero. Pronto, aí, coisa boa. Beleza, gente, ó. Repito assim. Bora lá. O preço do produto eu supus que era 100. O preço do produto eu supus que era 100. Só que por R$70, ou seja, com 30% de desconto, ele sai hoje da loja. Então, o preço efetivo é 70. É isso que tem que levar em consideração, é o 70. Então, se tu deu 50 de entrada, só faltou 20. Então, é esse 20 que vai entrar no lugar do C ali no capital. Porque ele é o saldo devedor. Ah, professor, mas o preço do produto era 100. O efetivo é 70. É isso que tem que levar em consideração. E não é o preço do produto que entra no lugar do C, é o saldo devedor, porque não faz sentido eu cobrar juros em cima de um valor que tu já pagou. Então, é só em cima do que falta. Tá bom? Então, 20 no lugar do C. E 30 é os juros, porque se ele era 20, daqui a um mês ele paga 50, então aumenta 30. O juro não é o que aumenta, então o juro é 30. Então, aumenta 150% o produto aí. Tá bom? Então, tomar cuidado com esse tipo de questão. Esse tipo de questão aí. E aí, esse tipo de questão também, ele tanto faz ser juros simples ou juros compostos. Se for um mês, a fórmula tanto faz. Tá bom? Juros compostos, como é que seria em juros compostos isso aí? Juros compostos, só pra você ver como é a mesma coisa. Em juros compostos, o montante é o capital vezes o fator elevado ao T. O montante é 50, o capital era 20, F e o tempo é 1. Então, o fator vai dar o quê? 50 sobre 20, perdão. O fator vai dar 50 sobre 20, que é 2,5. 2,5 é um aumento de 150%, né? 100 mais 150 dá 250. A dificuldade é botar o capital como 20. Isso aí. A gente tende a colocar o capital como preço do produto, porque a gente ouve isso. Eu mesmo falei isso aqui. É o preço do carro. Mas esse preço do carro, se eu fiquei devendo todo o carro. Se eu fiquei devendo só uma parte do carro, é essa parte que eu fiquei devendo, que é o capital. E outra coisa, o preço levado em consideração é o preço efetivo, para poder calcular essa diferença. Tipo, o preço é 100 e eu dei 50. Não, o preço é 70 e tu deu 50. É o preço efetivo que conta. Tá bom? É por quanto, o preço é por quanto tu tiraria esse produto da loja hoje. Eu tiraria por 70, então 70 é o preço. Tá bom?
O vendedor pode chegar para ti e fazer o mexer. Não, é porque a gente divide sem juros. Não. Se tem um preço à vista diferente, tem juros. E o juro aqui é um juro alto. É um juro de 150% ao mês. Uma lapada seca nas costas do consumidor brasileiro, né? Aqui, gente, ó. Beleza. Eu vou fazer uma também de juros compostos, tá bom? Só uma de juros compostos aqui, ó. Uma de juros compostos. Uma de juros compostos, ó. Juros compostos. Essa daí. A quantia de 15 milhões de cruzeiros é emprestada a uma taxa de juros de 20% ao mês. Aplicando o juros composto, o valor deverá ser pago para a quitação da dívida 3 meses depois. Aqui mora um porém, gente, ó. A quitação da dívida é de uma vez só. De uma vez só. Tipo assim, eu vou lá, deixei rolando, daqui a 3 meses eu vou lá e pago. Esse problema é diferente de uma quitação de dívida parcelada. Eu vou fazer até um exemplo, você já de quitação de dívida parcelada. E a gente vai dividir. Então, eu vou colocar isso aqui como um exemplo de quitação única. Vou botar assim, ó. Quitação única. Quitação única é só fazer assim, ó. Montante, capital, vezes o fator elevado ao número de meses que passou. O montante vai ser 15 milhões, vezes o fator, como é 20%, então o fator é 1,2. 1,2 elevado a 3. Então é 15, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1,2 elevado a 3, 1,2 vezes 1,2 é 1,44. Aí, 1,4 vezes 1,2, gente, eu vou fazer aqui só para não demorar muito tempo, tá? Só para a gente não perder tempo. 1,2 vezes 1,44. Isso aí dá 1,728. Então, aqui, ó. 1,728. Aí, para não errar, é só multiplicar. Isso aqui vezes 15 milhões. Dá 25 milhões 900. Coloca aqui. 25 milhões 920 mil. Lógico que a gente tinha um jeito malandro de fazer isso aqui, não tinha? Qual é o jeito malandro? Não chega a dobrar, né? O fator é menor que 1. Então, quando não chega a dobrar, tu ficaria entre duas alternativas, né? Essa ou essa. Que não dobrou, aí facilitar a tua vida já bem, né? Porque só foi multiplicado por 1,7, não dobrou. 30 já é dobrado, né? Então fica abaixo de 30, só tem duas alternativas abaixo de 30. Deu para entender? Isso é uma questão de quitação única. Agora, quando é uma questão de quitação parcelada, como é que eu faço, professor? Bora pensar aqui, ó. A mesma situação. Um exemplo, quitação parcelada. Quitação parcelada. É o seguinte. Botar uma linha temporal. Eu pego um valor emprestado bem aqui hoje. Daqui a um mês, aqui nesse dia aqui, eu peguei 10 mil emprestado. 10 mil emprestado. Aqui eu dei 2 mil reais em um mês. 2 mil reais no primeiro mês. No segundo mês, eu quitei a dívida. Aqui a taxa de juros, ela é de 20% ao mês. 20% ao mês. Quando eu faço esse tipo de questão, gente, ela é um pouco diferente. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar esse 10 mil que está aqui, esse 10 mil que está aqui, e jogar ele primeiro para cá, para o mês 1. Porque até então eu não mexi nele. Então eu jogar ele para cá, para o mês 1. Multiplicando ele por fator. O fator não é 1,2? Então ele vira 12 mil. Né? Ele vira 12 mil. É o novo fator, 12 mil. Então, se é 12 mil e eu dei nesse mês bem aqui, ó, 2 mil, então faltou 10 mil ainda. Então, ainda estou devendo 10 mil.
Como eu estou devendo 10 mil, para o outro mês, eu vou multiplicar por 1,2 de novo. Vai virar o quê? 12 mil. Então, nesse mês aqui, eu tenho que dar 12 mil reais por aqui, tá? A conta. Percebe que a quitação é parcelada aí, ó. Então, a quitação é parcelada. A Marina perguntou, multiplicando por 1,2 elevado a 3, dá no mesmo, né? Lá na questão anterior, né? Tá falando? É isso aí, dá no mesmo. Na questão anterior, na quitação única. Nessa quitação parcelada aí, ó, tu tem que ir mês a mês retirando, atualizando o valor, retirando o que foi dado, atualizando para o mês que vem, retirando o que foi dado. Como no mês que vem aqui ele vai quitar, então ele vai dar 12 mil e quitar e vai ficar zero. Tá bom? Ele tem que fazer isso até dar zero, que ele deu zero lá. Tudo bem? Então todo mês tem que ser assim. Alguma dúvida até aí? A quitação parcelada. Você vai fazer mês por mês. Nesse segundo mês, nesse segundo exemplo, ele fala, ó, falta quanto para quitar? No segundo mês, tu vai quitar com 12 mil reais. Ah, professor, e se ele quisesse quitar no terceiro mês? Ele desse 6 mil agora, e quisesse quitar no terceiro mês. Se ele deu 6 mil, então faltam 6 mil. Então, para o outro mês, vai ficar o quê? 6 mil vezes 1,2. Atualiza em cima do saldo devedor atual. Isso é juros compostos. Daí vem a vantagem dos juros compostos. Professor, tem vantagem? Tem. Porque, assim, no juros compostos, se tu dá um valor mês a mês, ele vai cobrar 20% daquele valor. Tipo, se tu deu 6 mil, ele vai cobrar 20% só dos 6 mil que restam. Se fosse juros simples, ele ia cobrar 20% de novo dos 10 mil iniciais. Ou seja, o valor inicial, quando o valor inicial, quando é juros simples, ele foca só no valor inicial. Quando é juros compostos, ele foca no valor atual. Se o valor atual é maior, se tu não amortizou a dívida, lógico, o juro vai ser maior. Se o valor atual for menor, que é quando tu fica dando parcelas mês a mês, os juros vai diminuir. O juros composto ele é menor do que o juros simples por conta disso. Porque mês a mês eu fico amortizando essa dívida, dando um valor. Se fosse juros simples, eu ficar sempre sem cobrar em cima do valor inicial da dívida. Entendeu? Então, o juros composto tem vantagem. Essa é a vantagem dele. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Certo. Só para finalizar a nossa aula, gente, eu sei que eu já estou além do que eu prometi, mas eu vou finalizar esse raciocínio, tá? Para poder mandar a lista e vocês conseguirem fazer a lista completona. É o seguinte, a respeito de montante, nós temos... Vou só colocar bem aqui. Montante em juros compostos. Montante de juros compostos. Tem dois tipos de montante de juros compostos. Que é aquela primeira questão que eu faço, que é quando eu invisto único, é um investimento único. Quando o investimento é único, é fácil. É só jogar na fórmula. O montante é o capital vezes F elevado a N. Né? Que é o que a gente já faz. Tipo, eu investi tantos mil, tantos por cento ao mês, durante tantos meses, vai dar quanto? Né? A questão é quando eu tenho um investimento parcelado. Um investimento parcelado. No investimento parcelado, tem que tomar cuidado. No investimento parcelado, ó, o montante vai ser calculado assim. Tu vai pegar a parcela que tu está pagando mensal, vai multiplicar pelo fator elevado a n menos 1 e vai dividir pelo fator menos 1. Tá bom? Isso aqui é um montante parcelado. Como é que funciona? Por exemplo, eu virei agora day trade aqui agora. Day trade não, trade, eu virei trade. Todo mês eu estou colocando um valor lá, né, de investimento. Todo mês eu estou botando 500 reais. Pam, 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 pam. E todo mês está rendendo tantos por cento, que eu posso calcular o fator de operação ali. Ó. Eu quero saber qual é o montante após tantos meses. Só jogar nessa fórmula. Né? Essa fórmula é a mesma soma dos termos de uma PG. Né? A mesma fórmulazinha. Então, isso vira uma PG, porque todo mês eu estou investindo uma parcela diferente e o novo juros é em cima do novo valor atual, porque eu estou todo mês colocando um novo valor. Então, esse primeiro investimento é o mais comum em prova, esse segundo é menos comum. Mas vai que aparece, né? Eu sei. A questão é,
eu tenho uma noção de tudo que pode ser cobrado. É isso que eu penso. Tá bom? Tenho uma noção de tudo que pode ser cobrado. Tendo a noção, isso facilita demais a nossa vida. Tem a noção seguinte, a UFT ela não vai exagerar no nível. Ela vai selecionar pelo, será que você já ouviu falar esse termo? Será que você já ouviu falar isso aqui? É isso que ela vai focar, não no nível. Tá bom? Então, é ter uma base natural de tudo, isso ajuda. Tá bom? Aquela velha ideia, saber um pouquinho de cada coisa, para quando chegar lá eu conseguir gabaritar. Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida? Não, não. Todo mundo está 100%. Eu vou colocar agora lá numa plataforma a lista da gente, tá bom? Deixa eu perguntar para vocês. A aula nessa dinâmica, ela tá uma aula tranquila? Vocês têm alguma sugestão, alguma coisa? Tá tranquilo de acompanhar assim? Tá de boa? Ou não, professor? Você poderia fazer assim, a aula do feedback é agora. Tá ótimo. Perfeito. Show de bola. Show de bola, gente. Obrigado pelo feedback. E sempre que você tiver, gente, alguma opinião, que né, o Genivaldo na última aula, ele citou ali a questão da lista, né, para colocar separado, botar direto no grupo. Às vezes, é complicado eu pedir para o professor, porque nós temos, são situações diferentes, eu boto para colocar lá na plataforma, aí a pessoa vai ter 2 trabalhos. O aluno, se vocês baixarem na plataforma e botar no grupo, aí vocês até podem fazer isso, só que se vocês notar, o CPF de vocês fica lá embaixo. Entendeu? O CPF de vocês fica lá embaixo. Aí, se vocês colocam, vocês estão compartilhando o CPF de vocês. É por isso que eu não coloquei direto do meu, porque se eu baixasse pela plataforma, ia aparecer o meu CPF lá, ia aparecer tudo, e para mim não era muito interessante. Então, vai que vocês me cadastrem para ser mesário, aí eu me lasco, né? Beleza, gente. A lista é de quantas questões? Rafaela, se eu não me engano, é 20 ou 22. Não é além disso, não, tá bom? Todas dentro desse raciocínio que eu coloquei em sala aqui. Ainda bem que deu para eu contemplar tudo que eu estava previsto. Beleza? Certo, gente. Então, Deus abençoe pela presença de vocês, tá bom? Que Deus possa iluminar nossa mente, que esse conteúdo possa ficar na nossa cabecinha até a data da prova e nós sejamos aprovados, tá bom? Deus abençoe. Cheiro. Tchau, tchau.